Estou na sessão penal 504-6512-94. Depoimento do senhor Genésio da Silva Paraíso. Senhor Genésio, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, apenas por força de lei, que se o senhor faltar para a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra à defesa do senhor Paulo Gordilho, que arrolou o senhor... Roberto Ferreira, que arrolou o senhor como testemunha. Eu passo imediatamente a palavra para o defensor aí presente em Osasco, então. Obrigado, excelência. Senhor Genésio, boa tarde. O senhor trabalha na OS Empreendimentos, é isso? Isso. O senhor trabalha na OS Empreendimentos desde quando? Desde novembro de 2010. Em que função? Primeiro como engenheiro de planejamento e a partir de 2012 coordenador de planejamento. Tá. O senhor pode nos dizer qual que era a estrutura hierárquica dos cargos da empresa OS Empreendimentos, desde que o senhor entrou na empresa? Isso até por volta de 2014? Sim. E os nomes, quem ocupava esses cargos? Tá. Até final de 2013, né, o presidente era Carmine de Sieve. Aí na diretoria de São Paulo nós tínhamos Luigi Petti, e como gerente de incorporação Telmo Tonoli, depois Roberto Moreira. Tá. E aí depois teve uma alteração, Telmo Tonoli passou para a diretoria, foi isso? Isso. E Roberto ficou abaixo de Telmo Tonoli? Isso, como gerente de incorporação. Tá. O senhor sabe quando que Roberto Moreira Ferreira entrou na OS Empreendimentos? Ele entrou em 2011, eu acredito que no junho, julho de 2011. E quando que o Roberto virou diretor na empresa OS Empreendimentos? Ele virou diretor no final de 2013 e começo de 2014. Acho que 15 a 20 de janeiro de 2014. 15 a 20 de janeiro de 2014, quando ele assume as funções de diretor. Isso. Foi depois na volta do recesso. Tá. O senhor trabalhava ali no mesmo ambiente que o Roberto? Sim, no mesmo andar. Tá. As próximas. O senhor já viu o Roberto mantendo contato com o senhor Léo Pinheiro? Não. O senhor Léo Pinheiro é acionista da empresa, é isso? Sim. O senhor já viu, então o senhor nunca viu o Roberto mantendo contato com ele? Não. O senhor já presenciou ou soube de alguma reunião na empresa para deliberar sobre assuntos internos entre Roberto e Léo Pinheiro? O senhor tenha visto? Não, nunca presenciei. A respeito das obras no triplex do edifício Solares, sim, que é o que está sendo tratado aqui nesses áudios. O senhor sabe dizer quando essas obras começaram? Elas começaram no final de janeiro de 2014, começo de fevereiro. Aproximadamente. Aproximadamente. Foi logo em seguida, então, a nomeação de Roberto como diretor da empresa? Isso, dias depois. O senhor teve contato com essas obras? Sim, eu como coordenador de planejamento, eu fui responsável pela elaboração do contrato e também aprovava e planejava os pagamentos das medições. Tá. E quem que passava para o senhor as orientações do que seria realizado nessas obras? O meu superior imediato, que é o Igor Pontes. Igor Pontes. Ele é o quê? Gerente, é isso? Ele é gerente, E o que chegou ao conhecimento do senhor no início dessas obras a respeito da justificativa para essa reforma? Pelo que o senhor sabe, qual seria o motivo para a realização de obras nessa unidade? A informação que eu recebi é que tinha um potencial comprador, né, que era o ex-presidente, e que para tornar o imóvel mais atrativo nós íamos fazer umas reformas.
E nessa consecução, né, o senhor cuidava dos custos, né? Isso. O senhor cuidou da contratação da empresa Talento? Sim, cuidei. Esses pagamentos, pelo que o senhor se recorda, eles foram feitos através de rede bancária? Foram pagamentos oficiais, contabilizados? Ou teve algum tipo de pagamento por fora? Algum tipo de algo irregular nesses pagamentos? Não, toda a contratação foi feita através do nosso sistema, né? E os pagamentos todos feitos através de transferência bancária, seguindo o procedimento padrão. Procedimento padrão, assim como foi para as demais obras? Sim, sim. Esses recursos, pelo que o senhor tem conhecimento, eles saíram do caixa da empresa OS Empreendimentos ou de outra empresa do grupo OS? Pelo que eu acompanhei, né, até vendo a programação de pagamentos, saiu tudo da Empreendimentos. O senhor tem conhecimento de saiu algo da empresa OS Construtora? Não, desconheço. Agora, pelo que o senhor sabe, pelo que o senhor tem conhecimento, as ordens para início, para execução dessas obras, dessas reformas, partiram do senhor Roberto, foram de iniciativa do senhor Roberto ou veio dos superiores dele? Eu acredito que tenha vindo dos superiores, porque ele tinha recém chegado à diretoria, né? Ele não tinha ainda não era parte das demandas dele cuidar desse tipo de contratação, né? De definição. E pelo que o senhor sabe, o Roberto, por acaso, tinha poder em relação a edifícios solares, né, que é um empreendimento vindo da Bancop. O Roberto tinha poder, tinha autonomia para para separar um imóvel, para reservar um imóvel, eventualmente, para dizer, olha, esse imóvel aqui não vai mais ser colocado à venda ou vai ser colocado à venda. O Roberto, pelo que o senhor sabe, ele tinha autonomia, essa autonomia em relação ao edifício solares, às unidades? Nos solares, especificamente, não, né? Porque ele, como gerente de incorporação, ele não tinha ele não cuidava das vendas, né? Então ele não tinha essa autoridade para definir e reservar uma unidade. E o Roberto teria, pelo que o senhor sabe, por conta própria, poder de ter uma iniciativa de falar, bom, vamos realizar uma obra no edifício solares nesta unidade, que o senhor acompanhou os custos. O Roberto teria poder de iniciativa própria determinar a realização dessa obra? Não. O senhor pode repetir, por favor? Não, ele não tinha. O senhor acredita, então, que em relação a essas obras aqui do triplex do edifício solares, o Roberto foi um cumpridor de ordens, é isso? Um executor de ordens? Sim. Antes do Roberto assumir a diretoria, esse cargo de diretor, né, em janeiro de 2011, quem ocupava anteriormente essa função? Antes dele assumir em janeiro de 2014, era o Dr. Telmo Tonoli. Quem na OS Empreendimentos, pelo que o senhor sabe, cuidava dos assuntos relacionados à gestão dos empreendimentos da Bancop, né, os empreendimentos recebidos da Bancop? Era a diretoria São Paulo, aí na ocasião, o Dr. Luiz Pet e o Dr. Telmo Tonoli. Quando o Roberto entrou na OS Empreendimentos, foi contratado pela empresa OS Empreendimentos, os empreendimentos da Bancop já tinham sido transferidos para a OS Empreendimentos? Sim. Inclusive, quando ele entrou, o Solares, especificamente, as obras já tinham iniciado. As obras do prédio, isso? As obras do prédio, né, a construção. Tá. O senhor já presenciou alguma conduta irregular, ilícita, algo que chamasse atenção praticada pelo senhor Roberto? Nunca presenciei. Teve conhecimento que uma conduta nesse sentido ocorreu por parte dele? Nunca ouvi. Algo de ilícito? Qual que é o conceito que o senhor tem dele? Muito bom. Muito bom. Excelente pessoa. Algo que desabone, senhor Roberto? Não. De forma alguma. Excelência, obrigado. Sem mais perguntas, eu agradeço a presença da testemunha. Perfeito. Há outros defensores em Osasco? Não, né? Tem? Sim, excelência. Tem perguntas, doutora? Silvia, pela defesa do Fábio, Oriano e Onamiri. Tem perguntas? Sim, eu tenho algumas pouquíssimas perguntas, excelência. Boa tarde, senhor Janessa, tudo bem? Tudo bem. O senhor conheceu o senhor Fábio Onamiri? Sim.
Qual era a função que ele desempenhava na empresa nesse mesmo período em que o Roberto assumiu a diretoria? Um pouco antes ele era diretor financeiro e na ocasião, logo que o Roberto assumiu a diretoria, o Dr. Carmine saiu do grupo e o Dr. Fábio passou a ser presidente do grupo, Ou seja, da Empreendimentos. Foi feito no mesmo Na mesma época. na mesma época. É. Então, daí posso deduzir, portanto, que o Fábio também entrou na presidência por volta, como o senhor disse, do início de 2014. Exatamente. Isso? Ok. O senhor já recebeu alguma ordem direta do Fábio com relação a alguma obra, alguma unidade, algum empreendimento? Nunca. Era a competência do Fábio, na posição dele, ou de diretor financeiro ou presidente posteriormente, determinar obras e unidades de empreendimentos? Eu desconheço. O senhor costumava fazer reuniões com o Sr. Fábio? Não, com o Dr. Fábio não. O Dr. Fábio, dentro do exercício das funções dele, como o senhor avalia? O senhor tem condição de avaliar? O senhor chegou a conhecê-lo para poder avaliá-lo dentro das... Sim, eu conhecia ele, principalmente ele na posição de diretor financeiro, né? É uma avaliação muito boa. E depois também ele como presidente também foi uma gestão muito boa também. Alguma vez o senhor soube, já que o senhor não tinha contato direto com ele no dia a dia, alguma vez o senhor soube que o senhor Fábio tivesse dado alguma ordem ilegal para alguém dentro da empresa, para favorecimento de políticos, dias políticos? Desconheço. A OAS Empreendimentos é uma empresa distinta da OAS Construtora? Sim, são empresas, fazem parte do grupo OAS, mas são empresas diferentes. Presidências diferentes, diretorias totalmente diferentes. O senhor disse que foi responsável por conduzir aqui, por contratar as obras feitas nesse empreendimento, especificamente nesse triplex, Sim. Inclusive em razão de um potencial comprador, para tornar o imóvel mais atrativo, correto? Correto. O senhor entende que alguma dessas obras que foram feitas pela OAS Empreendimento e pagas pelo que o senhor mesmo disse pela OAS Empreendimentos foi feita de forma ilícita? Forma ilícita não. Tipo de Foi dá pra tudo formular. seguindo o procedimento padrão da empresa. Só um minutinho, senhor Genésio. Doutora, Sim? não dá para perguntar à testemunha se acha que a construção, a reforma foi ilícita, né? Não, excelência, então eu vou reformular a minha Por pergunta. gentileza. É ilícito e ilegal fazer obra, contratar armários, fazer reformas, fazer contratação, por Também exemplo, tem de uma deferido, cozinha dentro de um apartamento? Doutora, também tem deferido. Pergunta inapropriada. Ok, excelência, eu vou continuar com as minhas perguntas, portanto, acatando o vosso indeferimento. Dentro desse triplex, Sr. Genésio, todas as obras que foram ali feitas são obras que o senhor considera que são obras que a empresa poderia ter feito dentro desse cenário de potencial comprador para tornar o imóvel mais atrativo? Olha, eu acompanhei mais de próximo, né, a execução do que foi feito pela Talento, né? Então, o que foi feito pela Talento, até acompanhando o que é feito no mercado de São Paulo, é uma coisa normal. Eu já vi outros casos. A Empreendimentos não tinha feito, mas no mercado de São Paulo é procedimento padrão. Ok. Não tenho mais perguntas, excelência. Muito obrigada. Certo. Outros defensores aqui presentes têm perguntas? Sim, tenho. Boa tarde, senhor Genésio, pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São rápidos esclarecimentos, por gentileza. O senhor afirmou que foi responsável pelos contratos relativos a essas reformas nesse apartamento do Guarujá. Alguma vez o senhor recebeu algum tipo de orientação do ex-presidente Lula ou de Dona Marisa, sua esposa, para a execução dessas obras? Diretamente deles, não, nunca. Ninguém falou em nome deles para o senhor? Não. Perfeito. O senhor também disse que o ex-presidente Lula
era um potencial cliente da empresa. O senhor já teve alguma atuação em que o potencial cliente da empresa fosse um ex-presidente da República? Não. Essa foi a primeira e única vez? Primeira e única vez. Certo. O senhor, como engenheiro de planejamento da OAS Empreendimentos e depois como coordenador de planejamento da empresa, o senhor alguma vez ouviu falar num caixa geral de propinas para fazer pagamentos no interesse do ex-presidente Lula? Nunca ouvi falar. Nunca o senhor teve conhecimento disso na empresa? Não tenho. Tá certo. Eram essas perguntas. Agradeço ao senhor pela colaboração. Outros defensores têm perguntas aqui presentes? Ministério Público tem indagações? Sim, senhor. Boa tarde, senhor Genésio. Boa tarde. O senhor falou que ficou sabendo que essa unidade triplex do condomínio Solares tinha um potencial comprador que seria o ex-presidente Lula. Quem Sim. falou isso para o senhor? Isso era corrente na empresa ou alguém falou isso para o senhor em sigilo? Como é que foi? Eu fiquei sabendo através do meu gerente Igor Pontes, né? Uma informação seguindo a hierarquia, né? De Roberto, a informação seguiu a hierarquia da empresa. Correto. O senhor também mencionou que o senhor foi o responsável pela contratação da empresa Talento para a realização da reforma nessa unidade. Sim. Em alguma outra ocasião o senhor contratou empresas para reformas em outras unidades habitacionais da OAS Empreendimentos? Não, aqui em São Paulo, esse tipo de serviço de personalizar os apartamentos, a única vez que nós fizemos foi lá no Solares. Antes a gente não tinha feito. Certo. No Solares, especificamente no condomínio Solares, teve alguma outra unidade que foi personalizada ou apenas essa unidade do triplex? Não, apenas essa. Alguma outra vez o senhor contratou ou presenciou a contratação pela OAS Empreendimentos de empresas de mobiliário para personalização de unidades habitacionais? Não. O senhor participou da contratação da empresa Kitchens para colocação de móveis nos dormitórios e cozinhas dessa unidade do triplex? Não. Eu participei da contratação da Talento. Certo. Alguma outra vez na OAS Empreendimento o senhor participou da colocação de escadas ou elevadores privativos em unidades habitacionais? Não. O senhor sabe se essa unidade do apartamento 164A do condomínio Solares, ela foi colocada à venda? Ela foi disponibilizada à venda? Sim, a informação que eu tenho é que ela sempre esteve à venda e só na ocasião do ex-presidente surgir como possível comprador é que se definiu que tinha ele como, né, possível comprador. Antes disso, ela constava como estoque. Correto. Sendo o senhor responsável pela contratação da empresa Talento, o senhor alguma vez compareceu na unidade 164A do condomínio Solares para verificação, medição de obras? Não, do andamento das obras eu não acompanhei, né? Nós temos, né, uma pessoa que faz a assistência técnica do empreendimento, que é a Marilza Marques, e ela fez o acompanhamento em loco. Nessa unidade 164A, o senhor nunca esteve presente, então? Eu estive durante a obra, durante a reforma não estive. Correto. O senhor conhece o seu Paulo Valente Gordilho? Conheço. Qual é o cargo que ele desempenha na OAS? Ele foi diretor de obras durante um período e depois ele passou a diretor técnico, né? Cuidando de orçamento, controle. Então é um trabalho específico, né? A diretoria técnica, né? Certo. O
senhor conhece Agenor Franklin Magalhães Medeiros? Não. Obrigada, seu Genésio. Nada mais, excelência. Gostei de acusação, tem indagações? Os breves esclarecimentos do juízo, senhor Genésio. O senhor mencionou que o senhor nunca recebeu uma orientação direta do senhor Luiz Inácio ou da esposa dele a respeito dessa reforma. O senhor utilizou a expressão diretamente. Indiretamente, o senhor recebeu alguma orientação? Excelência, pela ordem, lembrar Vossa Excelência que, na sequência, a testemunha respondeu que não recebeu nenhuma orientação. O senhor pode consultar o áudio que ele complementou a resposta na sequência. Orientação diretamente. Não, na sequência eu perguntei para ele, de ninguém em nome deles. Tá. Ele respondeu. Esclarecendo a questão, estou perguntando ao testemunho. Anotado sua ponderação, fica rejeitado. O senhor recebeu alguma orientação, vamos dizer, via indireta, essas reformas, o senhor teve conhecimento se viam, por exemplo, do potencial comprador, ou era algo feito internamente na própria OS? A informação que recebi era interna da OAS. Não recebi ordens, mesmo que diretamente vindo do ex-presidente. Certo. Mas Ela é interna da OAS. essas Seguindo a reformas, hierarquia. certo. Essas reformas foi dito ao senhor, ou não foi dito, que seguiam a solicitação do potencial comprador? Ou era algo que tinha sido, vamos dizer, elaborado pelo próprio Igor dentro da OS? Não. A informação que recebi é que tinha um potencial comprador, que era o ex-presidente, e que, para isso, nós íamos fazer algumas melhorias na unidade. Mas a informação seguia a hierarquia, não foi algo que veio do Igor diretamente me passando, né? Seguiria a hierarquia da empresa. O Igor recebeu a informação e me repassou. O senhor mencionou também essa questão do potencial comprador. Havia algum contrato, alguma minuta, algum documento formalizando essa situação? Que eu tenha visto, não. Eu não vi nenhum documento desse tipo. O senhor tinha conhecimento se o ex-presidente e a esposa dele tinham alguma relação jurídica com esse empreendimento, fora essa situação de potencial comprador? Eu soube, na ocasião eu não sabia. Soube depois pela mídia que ele tinha uma Só cota. o senhor sabia, né? na época, né? O senhor na época não sabia, então. Não sabia. Desconhecia. Então tá certo. Então, era esclarecimento do juízo. Então, declaro encerrado o depoimento do senhor Genésio da Silva